Melhor e Mais Justo de hoje, você sabe, fala sobre o combate a abusos de poder em certas condições do trabalho por metas. A proteção da dignidade do trabalhador no exercício da função é resguardada pela Constituição Federal, mas nem sempre é assim que acontece, né? Roberto estava contando uma história, não ia dar um exemplo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, enfim, eu o interrompi pedindo para você segurar para a gente voltar no segundo bloco. Então, brevemente, por favor. Então, Luiz, aliás, é uma história que é história mesmo, né? Infelizmente é história, que se eu não estivesse presente, realmente eu não acreditaria. É história com H, né? Com H mesmo, não é fato. Né? Foi final do ano passado, Margarida Barreto e eu fomos convidados para participarmos de uma discussão, uma sessão na Câmara... na Assembleia? Na Assembleia de São Paulo. Então, fomos lá, né? Era uma audiência pública, né, como várias outras, e tínhamos inclusive um representante do Ministério Público e outro do Ministério do Trabalho, né? 2 deputados, etc. e tal, dentre outros também convidados. Bom, não quero citar muitos nomes, mas quem quiser, está gravado. O auditório estava lotado e começamos a discutir a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual, basicamente era isso, né? Uma pessoa levanta o braço, uma moça, né, levanta o braço, levanta o dedo e pede a palavra. Bom, a deputada que estava coordenando a sessão, lógico, tudo bem, não, tá? Deu a falou, palavra. eu quero fazer uma denúncia. E eu estava bem de frente, né? A gente começou com os olhos dela começaram a marejar, né? Eu quero fazer uma denúncia. Eu trabalho em São José dos Campos, num setor de telemarketing, e a supervisão usa de um expediente, até ela usou um termo pouco comum, para pressionar as pessoas, talvez você saiba esse caso, né? Sim. Para pressionar as pessoas e fazê-las trabalhar mais. Ele faz uma espécie de sorteio, de rodízio, uma espécie de roleta russa, e a cada semana, pelo menos a cada 2 semanas, ele escolhe um grupo, um pequeno grupo, ou uma moça, e solicita, entre aspas, que ela venha vestida, ou traga, coloque no armário, um baby doll, ou fique de lingerie, calcinha e sutiã, no próprio trabalho. Mais do que isso, ela mostrou a credencial, RG, carteira de trabalho, e ainda se acrescentou, eu sei que eu vou ser demitida, mas está aqui. E começou a chorar. Eu realmente já vi muita coisa, mas isso foi dito na presença de um membro do Ministério Público, que estava à minha esquerda, um membro do Ministério do Trabalho, que estava à minha direita, estava a Margarida, estava eu, realmente é inacreditável. Agora, ele confirmou. Keila, essa é uma situação limite, esse é digamos, uma aberração, portanto uma exceção, ou situações talvez não tão intensas, né, tão absurdas quanto essa, são muito frequentes. Estou querendo saber mais diretamente o seguinte: quais são as condutas mais comuns que você tem notícia sobre as formas de abuso no trabalho por metas, enfim, ou de exploração do trabalho, né? Bom, essa situação que você passou, ela é absurda mesmo, né? E a gente sabe que, de fato, existe, né? Infelizmente, existem situações como essa. Este tipo de problema é que tem que ser atacado. O fato de você cobrar a meta, de você estabelecer uma ordem, ela é necessária dentro de uma empresa. Agora, esse tipo de conduta, esse tipo de artifício para se alcançar metas, ela destrói o ambiente de trabalho. Não tem como você conseguir com que aquela funcionária que esteja sendo humilhada, que ela consiga atingir a meta. E as outras vão ficar certamente apavoradas com aquela situação. Então, assim, esse é o assédio moral, que ultrapassa qualquer limite, é muito além, de fato, de estabelecer metas. E não só no trabalho, né? Quer dizer, isso é a degradação total das Exato. possibilidades relacionais entre pessoas, né? E ainda mais na condição de trabalho. Agora, já ia botar o Plínio na roda, mas só queria fazer uma provocação a vocês aqui, no seguinte sentido: eu vou pegar o exemplo absurdo, num extremo,
Mas dizer, o exemplo absurdo no outro extremo não é, embora menos ruim, porque não é humilhante, digamos, mas ele não é problemático igual? Ao que eu estou me referindo? A ideia de você fazer o destaque do funcionário do mês, do melhor funcionário. Então, o melhor, você tem em vários ambientes comerciais, por exemplo, lá a fotinho do cara e tal. Não, mas isso é um destaque por mérito. Mas um destaque por mérito, quando as metas são abusivas, quando isso é uma negociação, uma pactuação, inclusive negociada entre os funcionários, as formas, as regras, talvez menos. Mas quando você tem metas abusivas e o modo de constranger o outro é tentar destacar aqueles que por alguma razão conseguem se aproximar das metas supostas, não é um jeito de constranger e de humilhar também, embora não tão grave, no oposto, né? Mas grave também? Eu diria mais do que isso, Luiz. Mesmo que sem considerar esse outro aspecto, né, que quando você destaca um, evidentemente, você está colocando os outros numa situação inferior, mas mesmo o empregado que está sendo colocado em destaque, né, isso para ele é uma pressão, é uma forma de pressão. Né? Ele sabe que ele vai ser mais cobrado, ele sabe que se no mês seguinte ele não for novamente o destaque, ele vai falar, poxa vida, você foi tão bem o mês passado, esse mês aqui você caiu. O parâmetro passa a ser exatamente, aqui, então qualquer exatamente. coisa então, abaixo é pior. Dentro daquilo que eu estava dizendo a respeito do processo de negociação que nós temos com a representação dos bancos, uma das coisas que nós conseguimos no ano passado, que não é exatamente do jeito que nós propusemos, mas já é um pequeno avanço, é que os bancos se comprometeram, por meio de uma cláusula na nossa convenção coletiva, de que os rankings não poderão ser divulgados. Né? Os rankings não poderão ser... Nós somos contra o ranking. Né? Nós achamos que não tinha que ter rankings. Né? Até porque os rankings são comparações individuais. Nós entendemos que a meta ela não pode ser individualizada. Né? Se há uma meta, sim, há uma meta, mas ela tem que ser por equipe. Né? Até porque se um trabalhador ele é bom de venda e ele vende muito, né? Então ele fica o tempo todo vendendo. Né? E por trás dele tem uma retaguarda que são os outros trabalhadores que ficam fazendo outras tarefas, né? Enquanto ele vende. Para que ele possa vender. Então o trabalho é um trabalho de equipe. Tá certo? Então nós não podemos individualizar a meta. Então a primeira coisa é essa. Mas nós conseguimos essa cláusula de que os rankings não podem ser publicizados. Houve uma grande polêmica porque alguns bancos passaram a divulgar o ranking pela positiva. E nós dissemos, não pode. Né? Exatamente por causa disso. Né? Quer dizer, qualquer exposição, né, mesmo que ela seja pela positiva, ela é prejudicial, ela é uma forma de pressão, né, e ela tem um caráter adoecedor. Eu quero acrescentar, que essa questão é muito séria, acrescentar algumas questões que o Plínio está colocando muito bem. Na minha opinião, não dá para comparar, embora seja negativo, concordo com você, Plínio, mas não dá para comparar a exposição negativa na exposição positiva, é óbvio. Né? Não faz muito tempo um banco, não teve, uns 6 anos, ele chegou a divulgar na intranet o que no setor financeiro é a mesma coisa que você colocar no jornal, quem tinha sido o pior gerente do banco. Quem tinha sido o pior gerente. Colocou. Depois que eles descobriram todo o processo, não quero entrar em detalhes aqui, até por respeito da pessoa, teve todo um processo e descobriram que aquela pessoa estava em um processo depressivo grave, né? Uma depressão severa. Né? E até porque o seu filho tinha sofrido um desastre e tinha falecido. Veja bem, ninguém chegou e perguntou por que aquela pessoa estava tendo um rendimento tão negativo. Ninguém teve sequer o respeito de conversar com aquele trabalhador. Então, aí expuseram o sujeito ao ridículo. Mas aí estamos falando de novo de que a questão do assédio moral, a questão do abuso das metas e tal, dizem respeito ou são, de certa maneira, efeitos de um ambiente de trabalho de algum modo deteriorado. Então, você está falando de uma coisa que, assim, olha, não há nenhuma... alguém que está passando por uma situação como essa, de filho acidentado, de problema, e ninguém sabe disso no ambiente de trabalho, mostra que aquele é um ambiente de trabalho que é problemático, tá certo? E eu acho que tem uma outra questão em cima disso. Você cada vez mais prega, isso faz parte da lógica chamada pós-fordista, que está nos bancos, que está na indústria de processo contínuo, na indústria de processo discreto, que o quê? Você trabalha em grupo. Tudo bem, mas na hora de você avaliar o sujeito, é o sujeito que é avaliado e não o grupo.
Então, a avaliação individual, ela é extremamente negativa em termos de saúde mental. Quer dizer, é isso que causa o transtorno mental, porque o sujeito, ele trabalha em grupo, ele tem todo um esforço mental, inclusive, psíquico, de se adequar a novas culturas, mesmo porque você muda hoje de emprego para emprego como você muda de camisa, esse é um fato. Né? Hoje em dia uma pessoa, na sua trajetória profissional, muda 7, 8 em alguns setores, 11 a 12 em outros, chega a 17 mudanças na sua vida profissional, isso são dados estatísticos. Tá? Tem todo um esforço em se adequar ao novo grupo e depois ela vai ser avaliada individualmente. Quer dizer, quando dá tudo certo, beleza, cumpriu suas metas, bacana, ótimos. Quando dá errado, é o sujeito, é o Luiz, é o Eloane, é o Plínio, é a Simone, é aquele que estão errados. Então só isso já é muito negativo em termos de saúde mental. Não é à toa que a própria Organização Mundial de Saúde já sinalizou, essa década, a principal causa de afastamento no trabalho será o quê? Transtorno mental, principalmente a depressão. Quer dizer, isso não surge do nada, não é porque teve uma mudança genética, agora as pessoas são mais sensíveis. Não é nada disso. Quer dizer, tem uma relação direta com o ambiente de trabalho. Então nós vamos ter que atuar de uma forma muito séria. O que o Plínio está colocando é muito importante, né? Porque seja um destaque para melhor ou para pior, né? Algo tem por trás que não está funcionando. Mas porque a questão não é do mérito, né? É a questão de criar uma competitividade falsa que gera o pior, né, na busca de cada um, que é a tentativa de manter o seu posto de trabalho, de superar o colega, ou de colaborar por pressão. Né? Quer dizer, o engajamento, quando não há apenas um falso engajamento, o engajamento do trabalho, quando não é um engajamento criativo, não é eu quero colaborar porque eu estou comprometido com essa equipe, eu quero colaborar para salvar minha pele. Quer dizer, parece que é um pior... Né, uma das piores formas de trabalho cooperativo, né? Um trabalho cooperativo por pressão, por constrangimento, certo, Simone? Sim, e não só isso, as pessoas normalmente, quando era divulgado esse ranking, os últimos sempre levavam algum apelido ou alguma coisa, o próprio supervisor, você quer ficar como aquele, colocava um apelido, era vítima de chacota. Então, bullying. Mas aí o assédio moral vem o bullying junto. O bullying junto. E, quer dizer, a pessoa realmente não conseguia ir para frente, bater metas, né? Porque não havia um acompanhamento, né, dentro disso. Tanto que nós começamos a fazer um trabalho para que também não fosse mais divulgada essa questão de ranking. Normalmente, às vezes, a supervisora chama, o superior chama, para conversar com a pessoa, né? E nós orientamos para que seja... orientado para que ele consiga bater suas metas, ou que ele consiga achar aonde está o erro, né? Mas nem todo mundo faz isso. O superior chama muitas vezes e realmente assedia as pessoas, fala, você precisa chegar nessa meta, e se você não chegar nessa meta, se não estiver satisfeito, você peça as contas. É necessário treinar esses supervisores, né? É necessário preparar esse supervisor, porque essa prática do assédio está vindo dele. Sim. E geralmente a empresa, normalmente, não é comum que a empresa saiba exatamente o que acontece ali, ainda mais no setor de telemarketing. Olha. Nem sempre sabe exatamente como as cobranças são feitas. Muitas vezes não. Não sabem. Muitas mas vezes não sabem. eu acho, eu tenho uma avaliação, inclusive no nosso debate, nós até... Não que a gente recuse o termo assédio moral, né? Acho que o assédio moral é uma situação, ele existe, é uma situação bastante grave, né? E que comprovadamente leva ao adoecimento mental. Só que para além do assédio moral, existe uma série de outras formas de violência no ambiente de trabalho, né? E que, embora eu concorde que no longo prazo todos acabam pagando por isso, né? Porque acaba se transformando num problema social, etc. Né? Então, de certa forma, a sociedade como um todo acaba pagando. Mas o grande problema é que a pressão por meta, né, ela acaba gerando um resultado imediato. Então, as organizações, é por isso que nós chamamos de violência, preferimos o termo violência organizacional, né? Que inclui o assédio moral, né? O assédio moral esse que tem aquele conceito tradicional, que tem um caráter de individualidade, né? É uma pessoa que tem um perfil de assediador, né? Um perfil perverso,
Mas também existe o assédio moral organizacional. Ou seja, as instituições, as organizações se prevalecem disso, né? Porque no imediato há um resultado. Nós sabemos, nós trabalhamos... Ou seja, se esse é o preço a pagar, esse é o eu preço faço a pagar. de todo modo, mesmo que eu saiba, tem um cinismo aí, né? Exatamente. Eu sei Há um que isso cinismo. não é bom, mas isso tá produz dando os resultados que eu Exatamente. quero. O meu lucro está sendo garantido, então vamos fazer de conta que nós não estamos vendo. Eu né? preciso fazer mais um intervalo e a gente volta já já pensando agora nos avanços, nas alternativas. Como atenuar esse quadro? Quais são as iniciativas e as experiências interessantes que estão rolando? A gente já volta, não sai daí.